Bom dia. Bom dia! Muito obrigado. Esse público é maravilhoso, né? Com certeza todos felizes, espero. Com as graças de Deus. E quem vai me ouvir também que esteja feliz. Que o Evangelho adentre os vossos lares com felicidade. Sejamos melhores, sejamos homens melhores, cristãos melhores. Porque o Cristo vai na sua casa quando você também não está bem. E quando você solicita a presença dele. E quando você abre as portas para o Cristo entrar na sua casa. Isso é ser cristão. E para você multiplicar aquele pão que você recebeu na oração. E você vai multiplicar isso na sua casa íntima, na sua casa física e no seu dia a dia, que é a casa universal. É um universo de pessoas, não é? E às vezes a gente vai se voltando para dentro de si e acaba não colocando esse Jesus para fora. Mas quem é esse Jesus? Jesus. Que há 2000 anos, 20 séculos atrás, veio até nós. E ele continua querendo estar entre nós. E nós temos essa dificuldade de abrir as portas da nossa casa. Temos dificuldades. Não fazemos como Zaqueu. Zaqueu abriu, escancarou. Porque ele nem imaginava que Jesus ia entrar na casa dele. Mas Jesus entrou na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, que era odiado. E ele abriu as portas para Jesus. Para Jesus entrar e dizer assim, siga o caminho do bem. Então Jesus está todos os dias na sua vida, se você deixar. Se você não deixar, ele vai tentar entrar na sua vida, mas você não quer. E você diz que ora todos os dias. Ora. E diz que perdoa. E diz que ama. Você diz isso. E por isso que eu estou dizendo, abra as portas da sua vida, do seu mundo, que é um mundo às vezes em caos, apegado à vida, apegado aos sentimentos, apegado às emoções. Tudo gera apegos, desde o seu nascimento. Alguém disse, meu filho ou minha filha. Aí você vai crescendo, alguém vai dizer, nossa, o meu pai, a minha mãe, o meu brinquedo. Então você começa os seus apegos. E você não consegue abrir as portas para Jesus. E você sabe, todos sabem, que um dia partirão. Vocês sabem disso. Isso não é segredo para ninguém. Que um dia tu vais morrer. E essa palavra morrer dá comichão. Dá comichão. E você vai para os seus vícios, vai para as portas escancaradas, para esquecer que um dia você vai morrer. E aí você se apega aos valores. Valores, a minha casa, os meus bens, os meus veículos, a minha empresa. Isso chama-se apego. Você pode ter tudo isso sem se apegar. Os meus filhos. Aí quando o seu filho se decepciona você, ele já não é tão seu filho. Né? O seu relacionamento, né? Quando você fala, então você desapega um pouco do seu filho, porque ele te decepcionou. Você criou, você tem um apego exacerbado sobre aqueles que estão sobre as suas asas. Você não é anjinho, mas está sobre suas asas, sobre a sua tutela. Eu mantenho, eu crio, eu faço, eu educo. Olha o apego. E você está sendo preparado para um dia partir, para desapegar. Mas você, sobre as suas asas, ninguém mexe. É minha família. E você repete isso. É um apegado aos bens emocionais, aos sentimentos. Você é apegado. E lembra que eu falei há pouco que Zaqueu abriu a porta para Jesus e com isso, com aquelas asas de apego, você não abre as suas portas para o Cristo. Minha casa, os meus bens,
os meus guarda-roupas, os meus calçados. Isso já vai para a periferia. É os apegos da periferia. De contar quantos você tem. Tem gente que tem 60 calçados. E usa quantos? Esquece que tem 60 calçados, mas tem que comprar. É o apego à compulsão. Eu sou compulsivo. Aí você enumera aquilo. E você não doa aquilo para ninguém. Porque você tem uma ação de uma doença compulsiva. Você detectou que você é compulsivo. Mas nós estamos da morte, que um dia você vai morrer. E você vai morrer nessa compulsão, que é uma doença que você coloca dentro de você. Ela nem é um chip que é instalado em você. Você colocou isso dentro de você. Né? Então você tem essa compulsão pelo meu. Essa pessoa me pertence. Ele é meu. Até o orgulho você tem uma compulsão. Né? Você é apegado ao seu ego. Sabe o que é ego? Orgulho. E quando o ego está ferido, você fica mais orgulhoso. Porque ninguém pode mexer nas suas feridas. Isso é apego. Apego à sua culpa. E não se arrepende. Então você tem apego até pela culpa. Você tem apego pelas depressões. Porque você namora ela. Você tem momentos de namorar as depressões. Não, mas eu tenho um problema cerebral. Nos meus neurônios não existe a sinapse. Tá bom. Então, remédio. Tome o seu remedinho para não ficar depressivo. Mas você namora isso por muitos anos na sua vida. Depois acalenta ele todas as noites. Sabe, todas as noites, você na sua depressão, que você não tem amigos, que você não pode ouvir não, que você não consegue se relacionar, os relacionamentos são difíceis, porque você se apegou a quê? A sua depressão. E você enumerou isso. Você enumerou. E quando você enumera a depressão, você está descorando. Você tem uma cor, você está descorando. Porque você está voltando ao seu passado doentio. Lembra quando você nasceu? Eu não lembro, mas depois, quando você foi crescendo, que você dizia que aquele brinquedo era só seu, e que nenhum dos seus amiguinhos, que não eram seus amiguinhos, eram os seus desafetos, que você tinha desafio com eles, não podiam mexer nos seus brinquedinhos. E você cresce com isso na cabeça, os meus brinquedinhos, inclusive as patologias. Hoje é moda. Não digo que não existe a depressão, não existe a ansiedade, mas é moda. Tem gente que nem tem, mas eu quero chamar-me atenção para a minha vida. Então eu sou uma pessoa que estou depressiva. Eu tenho TDAH. Nossa, você também tem TDAH? Sim. E aquelas crianças, há 20 anos, 30, 40 anos atrás, tinha TDAH? Saíam correndo nos seus patinetes, nos seus carrinhos de rolemã, brincando e corriam para lá, batiam a cabeça para cá e para lá. Era TDAH? Ou era criança? Ela não era apegada. Aquilo ela dividia com os outros. Mas o homem cresce com aquele apego que tudo é dele. E ele sabe, lá no fundo, mesmo quando ele está depressivo, ansioso, ele sabe que ele vai partir um dia. Ele tem medo disso. Ele tem medo que um dia ele vai partir. Com todo esse escopo negativo. Com toda essa doença acumulativa que ele se apegou. Eu sou doente da emoção. Eu não consigo ter relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas não chegam perto de mim. Porque você dizia que tudo era seu. Inclusive aqueles calçados. Volta a ideia dos calçados, dos guarda-roupas abarrotados. Né? Com roupas e roupas e roupas. E você não doa. Você não consegue se desapegar. Sabe disso? Você vai acontecer, você vai morrer, você não vai conseguir desapegar-se também, vai ficar na terra. Esse é o problema. É um evangelho motivacional para você desapegar, ir embora e deixar as pessoas aí na terra um dia. Não ficar ligadas a ela. Né? Se você não consegue desapegar de um calçado,
Às vezes tem até aquelas doações de roupas íntimas furadas. Então, quer dizer, não é normal. É normal. Porque usou por muito tempo e não quis doar. E na hora que estava esfacelando, doou. É a sua vida. Quando você está esfacelando, você não tem convívio com ninguém. É verdade. Absurdo não. É verdade. É o apego. Isso chama-se apego. Apego. Porque você abre. Tudo é história, né? O Eduardo fala isso bastante, né? Abre os guarda-roupas, está cheio. Não, isso aqui é para o verão. Isso aqui é para o outono. Esse aqui é para o inverno. Esse aqui é para a primavera. Mas tem uma coleção nova. Eu compro outro guarda-roupa e ponho a coleção nova. Então, na sua casa, quantos guarda-roupas vão ter? E você não consegue doar a sua coleção passada. E você já pensou no seu apego que há pessoas que têm 2 calçados para a semana? Ninguém pensa nisso. E não percebe o apego que o tem. Apego emocional. É igual aquelas 2 crianças lá da associação, que cada um pegou um pé do tênis para jogar futebol. Isso. Não tinha. Cada um usa. Um usa o pé esquerdo, outro usa o pé direito. Então um é canhoto e não é destro, né? Então usa os 2. Tá certo. E ele vai jogando assim, mancando, né? Então assim, esse é o verdadeiro desapego. Mas o homem convive com isso e quer se apegar às emoções. E é uma doença. E ele sabe que um dia ele vai partir. Mas ele não quer saber disso. Por isso que ele migra para os vícios. O apego aos vícios, da opulência, das vaidades, do meu. Tudo é meu. O que é seu? Se você recebeu um corpo emprestado, com cachinhos, o cabelo cacheado, o cabelo liso, o outro é careca, o outro é isso, você emprestou. Deus, quando você nasceu lá, que alguém chamou você de filho ou filha, é um corpinho emprestado. Que é interessante, né? Que você já apanha quando chega. Não é assim? É interessante isso. Quando o espírito renasce, ele apanha. Ele já fala, você vai voltar para a terra e vai apanhar um pouco. E chora. E a mãe não tem nem dó, porque chegou o rebento e vai amamentá-lo. Não é? Mas você já chegou apanhando. Então, você não vai apanhar durante a vida toda? Você não vai ter reveses, dificuldade de se relacionar a vida toda? E vai ficar chorando igual quando você nasceu. Sabe quando você nasceu? Ah, não lembro, mas alguém fotografou. E agora na rede social vê lá a carinha, que não é carinha, é um placenta, tudo, é lindo. E você nunca imagina que aquilo é um ser, mas é um ser. Que você o recebe com muito carinho. E você quer ser feliz com aquilo, mas ele já apanhou. E ele vai apanhar na vida. Porque se apega aos valores. Mas irmão, como é que não dá para se apegar? Tudo é passageiro. Tudo passa por você. Tudo. Existem apegos de culpa, que é o emocional. Eu gero uma culpa, e eu me apeguei naquela culpa, e eu vou arrumar uns algozes, ou vou relatar isto, mas eu sou culpado. E ao mesmo tempo você não se arrepende dessa culpa. Você não tem remorso dessa culpa. Então você gerou a depressão, que você está em vias de um namoro. Numa noite você ficou com os olhos estalados. Ficou com uma insônia. E aí você foi gerando, nossa, eu ouvi tantos nãos que as pessoas não me amam. Mas você não melhorou. E você ouviu os nãos. E você não melhorou. Aqueles nãos era para você se renovar. E testar a sua humildade. Mas aí você ficou com os olhos, 3 horas da manhã, que é normal, né? Tudo 3 horas da manhã, os olhão.
Nossa, aquela pessoa disse algumas coisas que me incomodou. E você já não dorme. Então é um apego emocional que vai gerar uma culpa ou vai gerar um relacionamento mal resolvido com você. Com você. É tudo com você. A obra divina, quem é? Você. Então é tudo com você. Até o apego à culpabilidade. O apego, sabe quando você tem aquele apego e vai gerando ansiedade, porque você quer viver o futuro. Você acorda naquele dia, você está extremamente elétrico, extremamente ansioso. Vou viver o amanhã. Amanhã vai dar tudo certo. Não, é hoje. Amanhã é hoje. Eu tenho meus sonhos. Meus sonhos vão ser materializados. Mas desapegue das coisas que você criou para você. Desapegue. Mas o homem não consegue. Eu dei esse exemplo dos calçados, das roupas, né? Porque as pessoas não conseguem desapegar dessas besteirinhas que você usa e doa. Mas é para o próximo verão. É para o próximo inverno, mas você vai estar gordinho. Você vai estar obeso. Você ganhou quilinhos a mais. Quilinhos a mais. Não é? Você não ganhou quilos a mais? Claro que ganhou. Mas eu faço exercício, sou um atleta, sou não sei. Vaidades são apegos e geram doenças. Porque você começa a se comparar a outros. Sabe disso? Vaidades geram conflitos. E você começa a se comparar a outros. E você acha que não tem aquele corpinho. Você acha que não tem aquela coisa. Você não acha que aquele tem muito dinheiro e você não tem. Você se revolta pelo apego à moeda. Não é assim? Não é? E as pessoas sofrem. Eu vivo apegado em mim mesmo. Eu não abri minha porta para Jesus. Eu fechei, porque Jesus era simples e humilde. Tem gente que é apegada à humildade. Eu sou humilde. Eu vim aqui nessa casa de oração, sou humilde. Doei tudo que eu tinha, menos o guarda-roupa. O resto, alguns calçados, não todos. Porque estão velhos, eu dou. Aqueles novos, seminovos, não dou. Ou vou colocar lá no anúncio vendendo. Não dou. Faz uma rifa, dou o leite para alguém. Dá para fazer isso? Não, estou precisando de dinheiro. Então aquele lá tem um defeitinho, mas eu vou colocar numa rifa com defeito e vou vender. E o outro que sofre, o outro que bate na sua porta? Porque você ainda continua apegado ao seu passado. A sua doença pregressa. Desta vida e de outras vidas. Que você fica apegado. Já viu isso? Apegado a bens, apegado a pessoas. E quando parte um, é um escárnio. Partiu um, partiu dois, é um escárnio. Choradeira total. Quartos irrigados na lágrima. E vai. Irmão, se coloque no meu lugar. Você não tinha ideia o meu apego ao meu companheiro, minha companheira, minha filha, meu... Vocês sabem que um dia vocês vão partir. Então, vocês vão se preparando para um dia partir. Ganhe, reparta, multiplique o pão, tem uma boa mansada, tem uma boa casa que você construiu, você estudou para isso, mas para de se apegar. E é sério. Outro dia eu ouvindo um irmão, ele disse, eu sou apegado à humildade, eu sou uma pessoa sempre humilde. E quando você recebe não, eu continuo não humilde. Apegado à mentira. Então, assim, inclusive os pais, mães, não são todos, existem regras, né? Que alguns vão para os asilos que são necessários, outros não. E quando você enxota aquela mãe te criou, mas chegou a nora, que não gosta da sogra, que tinha que resgatar, mas a sogra mora no fundo, e incomoda. E aí, a ação das sombras do apego fica
para a nora, tira ela de lá. Ela já está meio senil. Já está incomodando as crianças. Já está incomodando isso, ela não fala nada com nada. Vamos interná-la. E fica. E o marido a ama, que não deveria amá-la, ok? Né? E interna. E o compromisso desse filho para com ela era até o final da vida. Desse caso. Existem casos e casos. Tem casos que são abandonados que, graças ao pai, são recolhidos e assistidos, acolhidos. Outros são deixados. Então agradeça os filhos que você tem. Agradeça a casa que você tem. Agradeça o alimento que você tem. Agradeça os algozes que você tem. O que são algozes? Inimigo. Porque às vezes eu falo algoz, o que é algoz? Inimigo. Aquela pessoa que não gosta de você. Ok? Que teve um bom relacionamento com você, depois se separou. E depois ela fica vibrando. Sabe assim? O que é vibrar? Um pensamento. Nossa, aquela pessoa me fez tão mal. Ou aquela pessoa me fez tão bem. Sabe aquela coisa de você agradar ao outro quando você tem um relacionamento? Né? Isso é apego. Você não quer perder aquele relacionamento. Então você fica agradando-o. Sabe? Agradando-o. Você quer que ele viva eternamente. E você vai acabando com a sua vida. Você vai desmerecendo você. Aí chega aquela frase, tem uma frase ímpar, que diz assim, como eu tenho saudades de mim. Antes de me relacionar assim. Como eu tenho saudades de mim, como eu era feliz e não sabia. Mas você teve sua prova. E você, para não perder aquela prova, você o agradou-o. E se sentiu mal. E depois ele, desagradado com você, foi procurar outra pessoa. E você ficou agradando. E você diz, se culpando. Acho que eu fiz minha parte. Acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Então desapegue ao seu sentimento que você carrega há séculos. E são com coisas pequenas mesmo que você vai desapegando. Já você vai se preparando para um dia partir. Senão, da noite para o dia você pode ir embora. E o que você levou? O que você traz para a pátria espiritual? Os calçados? A calça? Roupa íntima? Alguém vai te vestir. Que ruim, né? Você vai ficar desnudo para alguém que você nem conhece. Já pensou nisso? Você pode estar lá, geladinho, mais ou menos quentinho, e alguém colocando suas roupas íntimas. Que nunca te viu. E aí, quem é você? Nada. A mente que mente a si mesmo. E é apegado. E acha que é the best. Então, meus irmãos, o apego não é só o material. O apego é emocional. De culpas, de vazios, de tristezas, do homem antigo, de agradar ao outro e não se agradar. E eu digo, eu tenho saudade de mim. Aí você entra em crise. Quando você fala que eu tenho saudade de mim, eu vou entrar em crise. Vou entrar em crise. Não é? Eu vou entrar em crise. Crise de identidade. Eu não sei quem sou eu. Não sei quem sou eu. Já ouviu isso? Eu vou entrar em crise. Porque houve uma ruptura de relacionamentos, houve uma ruptura comigo, e eu não cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Eu fiquei doente a vida toda. E eu não me desapeguei da emoção, do mau humor. Você sabia que tem apegos do mau humor? Sabia? Tem! Quando você levanta com aquela carinha enxurrada de mau humor, de bicos, o que é isso? É apego. Você tem que mostrar aquele eu para espalhar a brasa. Se você acorda sorrindo, fala, mas por que você está sorrindo? A gente está com dívida para pagar? Tá bom, vamos chorar junto.
Vai resolver? Não. Mas você acha que vai resolver. Então desapegue. Você tem um corpo emprestado. Use os frutos, depois devolva para a terra. E uma alma melhor, uma alma reluzente, que não era pegada. Olha que lindo! Você chegando com asas no plano espiritual. Será que chega? Não. Uma asinha, uma peninha. Hã? Será? Porque o que você vai levar? É isso que o homem deveria se preparar para um dia partir. Não vou deixar tudo? Com certeza. Não vou levar nada? Nada. E você viveu apegado a não perdoar, a não amar, a ser um homem bruto, a ser uma mulher bruta, chata, chato e apegado. E doente, cheio de dor. Cheio de dor porque você é apegado ao seu passado. Quando a gente volta ao passado, dos apegos, aquela rotina que foi quebrada, porque houve partidas da nossa vida, que um dia você vai encontrá-los, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Ele pode ter reencarnado, ela pode ter reencarnado, ela pode ter nascido, ela pode estar em outro lugar, ela pode estar no orfanato, pode... ou não. Mas então vou me livrar. Não sei. Não sei. Então é com você. Apego é quem? Você é um espectro de Deus, ou que seja, um corpo humano, pensante, apegado ou não. Eu faço essa pergunta. O que tu levarás? Pense nisso. O que tu levarás? E põe essa frase, que saudades de mim. Que saudades de mim. Pense sobre isso. Porque você vai voltar para a pátria dizendo que saudade de mim, que eu não fiz nada quando estive na terra. Né? Tá chique, arrumou o cabelo. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos desapegar e vamos sorrir? Faz aquele sorriso lá da coreana. É coreano. Mas é lindo, gente. Vocês precisam fazer isso. Deve ser É. temeroso. Você acorda sorrindo, dorme sorrindo e passa o dia sorrindo. Que bênção, né? Mas você fez um procedimento estético. Você desapegou aquela pessoa velha que você tinha, aquela carrancuda, que não sorria, que não fazia nada. Não é? Então pense sobre isso. O quê? Eu ainda não vi esse procedimento. Mas tem. Pode entrar lá. Sul-coreanos. Quando você quer crescer, vai crescer, a parte óssea. E tem assim, você não tem um sentimento por você com a porta aberta, com Jesus, ou com Buda, ou com entre outros. E você vive triste. Então tem procedimentos. Fica sorrindo o tempo todo. Para ser agradável. Mas interiormente você está sendo desagradável com Deus e com você. Que você perdeu uma chance. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, viu?